E aí, tudo bom? Eu aqui de novo, professor Daniel Lustosa, para falar com você de RLM, falar agora de polinômios. Isso mesmo, se liga no que nós vamos ver aqui. Muita coisa conceitual, mas que tem aplicabilidade em questões e que você, em algum momento da vida, pode precisar. Vamos falar das equações polinomiais. Dentro dos polinômios, nós temos as equações polinomiais. O que é uma equação polinomial? É toda equação, seja ela polinomial ou algébrica, a nomenclatura não faz muita diferença, da forma px igual a zero, em que px é um polinômio, ou seja, ou um monômio, ou vários monômios, somados subtraídos, formando um polinômio. Melhor do que falar é ver. Olha o exemplo, x elevado a 3 mais 2x elevado a 2 menos 10x mais 18 igual a zero. É uma equação polinomial. X elevado a 7 menos x elevado a 4 menos 13x igual a zero. É uma equação polinomial. Ou seja, isso aqui é uma equação polinomial. Só para você conhecer, de fato. Tá certo? Raízes do polinômio. Aqui, situação interessante. As raízes do polinômio nada mais são do que a solução do polinômio. Basicamente, os valores de x, não necessariamente o sua incógnita é o x, mas vamos colocar assim os valores de x, em que px é igual a zero. Quando a equação é do primeiro ou do segundo grau, é fácil resolver. Nós temos técnicas para resolver fáceis, tranquilas e sossegadas. Quando ela é a partir do terceiro grau, aí a gente tem outros manejos para chegar nas soluções. Mas nada que você precise se preocupar agora. Tranquilo? Vamos ali agora falar das raízes múltiplas. O que são raízes múltiplas? Acontece que uma determinada raiz pode ser raiz do polinômio várias vezes. Ela pode aparecer, podem ser, uma ou mais raízes do polinômio podem ser iguais. São as chamadas raízes múltiplas. Ela pode ser raiz várias vezes. Assim, presta atenção no exemplo, talvez fique mais claro. Aqui um polinômio decomposto. Px igual a 2 vezes x menos 1, vezes x menos 4, vezes x menos 4, vezes x mais 7, vezes x mais 7, vezes x mais 7. Observe, a montagem desse polinômio, eu teria um polinômio do sexto grau, aí não é o caso. Só quero que você perceba que o 4 apareceu duas vezes. E que o menos 7 apareceu 3 vezes. Não, professor, aqui está mais 7, aqui está menos 4. Pois é porque é x menos a. Então, se está menos 4, é porque o a é igual a 4. E se é x menos a e está mais 7, é porque o a é menos 7. Então, pense comigo. O 4 apareceu duas vezes. Então, ele é chamado de raiz de multiplicidade 2. Ele é duas vezes raiz desse mesmo polinômio. E o menos 7 apareceu 3 vezes. Então, ele é raiz de multiplicidade 3. Ele apareceu 3 vezes como raiz do polinômio, o menos 7. Só para você ter, teoricamente, a ideia do que é a multiplicidade da raiz. É quando uma mesma raiz é raiz várias vezes. Pode ser igual, certo? Vamos falar agora das raízes complexas. Como eu mencionei e estou a mencionar, é mais um campo teórico ainda dentro do que nós estamos dizendo. Só conhecimento, conceitinho, tá certo? As raízes complexas, uma equação polinomial de grau n, qualquer que seja o grau dessa equação, com n pelo menos maior ou igual a 1, ou seja, não dá com n igual a 0, grau n mais n pelo menos maior ou igual a 1, possui pelo menos uma raiz complexa. Aí você fica assim, meu Deus, é só a parte imaginária? Não é. Se você lembrar dos conjuntos numéricos, o conjunto dos números complexos engloba o conjunto dos números reais. Então, tanto a questão da raiz complexa pode ser uma raiz real ou uma raiz imaginária. Não necessariamente apenas a raiz imaginária. Quando a gente fala de complexo, você quer associar a parte imaginária. Errado não está. Mas os números complexos englobam os números reais. Então, pode ser uma raiz real, sim. Só se liga na ideia. Tranquilo? Aí, aqui a gente diz mais uma informaçãozinha. Que a equação polinomial, a equação polinomial que possui uma raiz imaginária, aí aqui, preste atenção, terá o seu conjugado também como raiz. Então, se eventualmente o a mais bi e a parte imaginária for raiz de um determinado polinômio, o seu conjugado, que é o a menos bi, também será a raiz desse polinômio. Não há o que discutir, tá certo? Se a mais bi for raiz, a menos bi também será raiz. Aí, zero problema. Agora das raízes racionais, tá? Modo conceito, aqui agora a gente vai ver um pouquinho de prática. Pense comigo, se este polinômio aqui, an x elevado a n, mais an menos 1, x elevado a n menos 1, mais, segue-se o baile, a1 x elevado a 1 mais a0 igual a 0,
se este polinômio admite uma raiz, se ele admitir, não que ele tenha, mas se ele admitir uma raiz P dividido por Q, uma raiz racional, em que P e Q são primos entre si. Primos entre si não é só apenas serem números primos. Por exemplo, o 4 e o 5 são primos entre si. Por quê? Porque eles não têm divisores comuns que não o 1. Não é isso? O 5 é primo, o 4 ainda que não seja primo, mas entre o 4 e o 5 eles são primos entre si, porque não tem divisores comuns a não ser o próprio 1, tá certo? Então, com P e Q primos entre si, então o P é divisor de A0, P é divisor de A0 e Q é divisor de AN, ou seja, Q é divisor, não é divisível, é divisor de AN, tá certo? Mas vamos ver o exemplozinho que vai ficar mais claro para você essa ideia. Presta atenção. 2x ao cubo menos x ao quadrado menos 2x mais 1 igual a 0. Se essa equação admitir raízes racionais, então o P é divisor do 1, lembra? O P é divisor de A0. E o Q é divisor do 2, que é divisor de AN. Se P é divisor de 1, P é mais ou menos 1. Se Q é divisor de 2, então Q é mais ou menos 1 ou mais ou menos 2. A considerar o conjunto dos números reais, que envolvem os números inteiros, positivos, negativos. Aí não vem muita discussão. Quando eu fizer P dividido por Q, eu vou achar como resultado mais ou menos 1 ou mais ou menos 1 sobre 2. 4 possibilidades. Aí eu vou testar as possibilidades, tá certo? Se ele admitir. Não estou dizendo que ele admite. Eu vislumbro as eventuais raízes. Eu testo essas raízes. Se Px for igual a 0, é raiz. Resolvi o meu problema. Se não, eu teria que ter outros métodos para encontrar. Que, calma lá, não desespera ainda agora. Substituindo o x por mais 1, vou testar. Então vai ficar 2 vezes x elevado a 3. O x é 1. 1 elevado a 3 é 1. 2 vezes 1 dá 2. Menos x ao quadrado. X é 1, tá certo? 1 vezes 1, 1. Menos 1. Menos 2 vezes x. X é 1. Então, 2 vezes 1, 2. Menos 2, porque é menos. Mais 1. Agora pense comigo. 2 mais 1, 3. Menos 2 menos 1, menos 3. 3 menos 3, 0. Opa, o 1 é raiz. Já deu bom. Uma já foi. Agora vamos testar o menos 1. Menos 1 elevado a 3 é menos 1. Porque é menos 1 vezes menos 1 dá mais 1, vezes menos 1 dá menos 1. Vezes 2 dá menos 2. Menos x ao quadrado. Menos 1 vezes menos 1 dá 1. Mas como é menos fora, menos 1. Menos 1 vezes menos 2, menos 1 vezes menos 2 dá mais 2. Mais 1, opa, menos 3 mais 3, 0. Deu certo de novo. Olha aí, testando as possibilidades, está dando certo. Agora vamos testar 1/2. 1/2 elevado ao cubo dá 1/8. Vezes 2 dá 1/4. Menos 1/2 ao quadrado é 1/4. Beleza. Agora, 1/2 vezes 2. Deixa eu só arrumar esse 4 aqui que ele ficou feio, tá? Só arrumar aqui o 4. Pronto. Deve ter ficado pior, mas tudo bem. 1/2 vezes menos 2 dá menos 1. Mais 1, observe. 1/4 menos 1/4, zerou. Você achou que ia fazer fração, né? Não precisa. 1/4 menos 1/4, zerou. 1 menos 1, zerou. Ou seja, 0. Agora preste atenção. Preste atenção. O grau do expoente maior é 3. Se é 3, tem 3 raízes. Eu já achei as 3 raízes. Observe. Os 3 valores testados deu 0. Eu sequer preciso testar o menos 2. O menos 1 sobre 2. Eu não preciso testar menos 1 sobre 2. Se o grau da equação é 3, o maior grau dela, ela é uma equação de terceiro grau, ela tem 3 raízes. Tá certo? E se ela tem 3 raízes, eu acabei de achar as 3 raízes. Não preciso nem testar o menos 1 sobre 2. É assim que você pode resolver. Uma das formas de você resolver a equação seria desta forma. Tá certo? Para achar as raízes da equação, se essa equação não for de primeiro ou de segundo grau. Se for de primeiro ou de segundo grau, a gente já sabe como fazer. A gente já tem a manha ali. Beleza? Vamos ver agora aqui o teorema fundamental da álgebra.
Vou repetir coisas que você já viu, coisas que você já sabe, que você já viu aqui. Toda equação polinomial Px de grau n, cujo n maior que 1, admite pelo menos uma raiz complexa. Isso nós já vimos quando nós falamos das raízes complexas. Lembrando que a raiz complexa envolve os números complexos, parte imaginária, e os números reais, que nós conhecemos como um todo. Presta atenção, porque o teorema só garante a existência da raiz. Ele não demonstra nem acha essas raízes. A questão do teorema é muito teórico. Ele só diz que se é de grau n e n maior ou igual a 1, tem pelo menos uma raiz no campo dos complexos, né? Nos números complexos. Lembrando que números complexos envolvem os números reais. E aí, o teorema só garante a existência, mas não demonstra, tampouco acha. Tá? Aí aqui, obviamente, um exemplozinho, x ao quadrado mais 1 igual a 0, eu vou achar x igual a i e x igual a menos i. Não é isso? Se é de grau 2, basicamente eu tenho duas raízes. Lembrando que quando eu tenho a raiz na parte imaginária, o seu conjugado também é raiz. Ou seja, zero problema para nós. Modo demonstração. Agora o teorema da decomposição. Aí talvez vai ficar mais clara e evidente a situação para você. Todo polinômio de grau n tem n raízes. Eu acabei de falar isso para você na demonstração das raízes racionais. Acabei de demonstrar. Se a equação é de terceiro grau, quantas raízes ela tem? 3. Todo polinômio de grau n tem n raízes. Se é de grau 3, tem 3 raízes. Tá certo? Você já viu isso, inclusive, na demonstração das raízes racionais. Mas vamos lá compor um polinômiozinho. Vem comigo aqui, ó. Sabendo e ou conhecendo as raízes, você consegue compor o polinômio. Chama teorema da decomposição, onde você faz a composição ou a decomposição, dependendo do seu gosto. Quando eu sei as raízes, por exemplo, 2, 4 e 7, eu posso fazer a composição desse polinômio. Trabalhando da forma px a n vezes x menos r1 vezes x menos r2 vezes x menos r3. Aqui é padrão, a questão do x menos, não é isso? Eu vou fazer a composição. Então vamos lá. Px vai ser... O an eu considero 1. Para não se complicar. Não tem por que você se desgastar. Tá certo? Então an é igual a 1. Aí você faz x menos 2, que é a primeira raiz, vezes x menos 4, que é a segunda raiz, vezes x menos 7, que é a terceira raiz. Multiplicando as duas primeiras, 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa, px é igual a x ao quadrado, menos 2x menos 4x vai dar menos 6x, menos 2 vezes menos 4, mais 8. E isso eu multiplico agora por x menos 7. Aí aqui um pouco de tabuadinho para a gente poder trabalhar na nossa vida. Aí px é igual a x vezes x ao quadrado vezes x ao cubo, x ao quadrado vezes 7 menos 7x ao quadrado, menos 6x vezes x menos 6x ao quadrado, juntando dá menos 13x ao quadrado, tá certo? Quando eu fizer agora menos 6x vezes menos 7 dá mais 42x, 8 vezes x dá 8x, mais 42 com 8x mais 50x, e quando eu fizer 8 vezes 7, mais com menos, menos 56. Ou seja, o polinômio x ao cubo menos 13x ao quadrado mais 50x menos 56 tem raízes 2, 4 e 7. E, obviamente, se ele é do terceiro grau, é porque ele tem 3 raízes. Todo polinômio de grau n tem n raízes. Se é do terceiro grau, 3 raízes. Aqui eu fiz a composição. Você poderia tentar trabalhar na decomposição, que dá um pouco mais de trabalho, e aí então a gente pode vislumbrar outras formas de resolver. Tá certo? Continuamos. Olha aí agora, ó. Vamos falar das relações entre os coeficientes e as raízes. Coeficientes são os a's, os b's e os c's de uma eventual equação, tá certo? E, independente deles serem inteiros ou racionais, não faz a menor diferença. Mas vamos trabalhar a relação entre esses coeficientes e as raízes. As raízes, os resultados da equação. Aqui vai ajudar você a resolver equações que, eventualmente, sejam de um grau maior do que a do grau 2, tá certo? Uma outra forma de fazer isso, você já viu com as raízes racionais. Lembrando que P e Q, primos entre si, P é divisor de A0, Q é divisor de AN, faz o P sobre o Q, testa as possibilidades e ali você consegue, se admitir essas raízes, achar as raízes
do polinômio, tá certo? Mas vamos trabalhar aqui essas relações, as chamadas ou conhecidas relações de Girard, tá certo? O francês Girard, relações de Girard, tá? Quando eu tenho uma equação de segundo grau, vamos para o clássico equação de segundo grau, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, a soma das raízes é igual a menos b sobre a. E o produto das raízes, c sobre a. Tá certo? Tanto que você pode transformar uma equação de segundo grau, admitindo a igual a 1, em uma equação dx ao quadrado menos s de soma x mais p produto. Tá certo? Isso para uma equação de segundo grau. Que também a gente consegue trabalhar rapidinho e resolver e não precisar necessariamente trabalhar com a fórmula de Bhaskara, que é uma fórmula mais chatinha e que dá mais trabalho. Então, se você, vislumbrando a situação da soma e do produto, trabalhando as ideias, você pode resolver a questão muito mais rápido, muito mais fácil e até muito mais tranquilo. Mas vamos para uma equaçãozinha do terceiro grau. E aqui, a partir disso, do quarto grau, do quinto grau, do sexto grau, aí você escolhe como faz. É só para você prestar a devida atenção. Ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx, opa, aqui é mais d, tá? O professor botou menos d, mas na verdade é mais d. Só corrige aí, na verdade não precisa corrigir, o seu material está certinho, tá certo? Mais d igual a zero. Se é de grau 3, quantas raízes tem? 3 raízes. Se eu somar as 3 raízes, somando as 3 raízes, isso vai ser menos b sobre a. Não mudou o padrão. A soma das raízes menos b sobre a. Agora preste atenção, porque como eu tenho 3 raízes, eu vou ter que ter a soma do produto de 2 em 2 raízes. Tá certo? x1 vezes x2, mais x1 vezes x3, mais x2 vezes x3. A soma do produto das raízes 2 em 2. E isso vai ser c sobre a. Que na equação de segundo grau já seria o produto das raízes, porque só tem 2. Mas como agora tem 3, eu vou somar o produto, né, de 2 raízes, né, de 2 em 2. E o produto das 3, aí sim, observe menos d sobre a. Lembra que tem um dzinho aqui agora? Então, menos d sobre a. Se você tiver 4 raízes, a soma das 4, menos b sobre a. Não é isso? Porque você vai ter x4, ax4 mais bx3 mais cx2 mais dx menos e. Você vai ter tudo isso. Aí se você somar as 4, menos b sobre a. Se você somar de 2 em 2, x1, x2, x1, x3, x1, x4, x2, x3, x2, x4, mais x3, x4, você tem c sobre a. Aí somando de 3 em 3, né, x1, x2, x3, x1, x2, x4, x2, x3, x4, x1, x3, x4, de 3 em 3. Aí, menos d sobre a. E multiplicando as 4, x1 vezes x2 vezes x3 vezes x4, e sobre a. Vai dando só mais trabalho, tá certo? Mas você consegue compor sisteminha e resolver a equação. Esse é o segredo, tá? Para você resolver. Mas aí, assim, na boa, na prática, vamos trabalhar ali numa de terceiro grau, que eu acho que é o que dá pra gente brilhar. Numa de quarto grau, dependendo da gente conhecer já uma ou duas raízes, dá pra gente vislumbrar também. As de segundo grau a gente já sabe. E, caso nós tenhamos equações maiores, de graus maiores, né? Isso a gente pode testar as raízes racionais, tá certo? E, eventualmente, as raízes complexas. Isso depende de como a questão vai apresentar para mim a situação. Exatamente falando em questão, o nosso trabalho agora é ver a aplicabilidade disso, tá certo? Então, agora nós vamos cair para a resolução das questões para mostrar para você como você pode encontrar isso em prova, beleza? Então, vem comigo aqui direitinho na tela e vamos trabalhar. Olha o que ele disse. A equação x ao cubo menos 147x mais 686 igual a zero tem por raízes os números m e n. Sendo m raiz dupla. Olha que belezinha. Então, assim, é m e n. Só que ele ainda fez uma situação a mais. E n é igual a menos 2m. N é igual a menos 2m. Nessa situação, ele quer o valor de m mais n. Aí você diz assim, professor, não dá para fazer. E eu digo para você, dá para fazer sim. O que você tem é mais ou menos isso aqui, ó. Vou escrever de outra cor para ficar bonitinho. A equação inteira seria, ela está incompleta aí, né? x3 mais 0x2 menos 147x mais 686 igual a zero. Agora está completinho, tá certo? Aí,
pense comigo. Quando você somar todas as raízes, quando você somar as 3 raízes, m mais n, você vai ter 0, porque como n é menos 2m, m mais m, 2m, menos 2m, 0. Bate com este valorzinho aqui, ó, que é menos b sobre a. 0 sobre qualquer coisa é 0. Lembrando que o a é 1, está acompanhado aqui do x3. Agora, quando você multiplicar duas a duas e somar tudo, você vai ter o menos 147 sobre A, porque o menos 147 é o C, tá certo? C sobre A, como o C está negativo, vai ficar assim. Então, vamos lá. Quando eu fizer m vezes m, m ao quadrado. Quando eu fizer m vezes n, eu vou ter mn. E quando eu fizer m vezes n, ó, eu fiz m vezes m, m vezes n, m vezes n. Então, mais 2m vezes n. Isso é igual a quanto? A menos 147. Ah, professor, que belezinha. Parece que clareou as ideias. Parece. Vamos com calma. E quando eu multiplicar as 3, aqui é uma equaçãozinha minha, não é isso? Quando eu multiplicar as 3, o que eu vou ter? Eu vou ter m ao quadrado vezes n igual a 686. É isso que eu vou ter. Agora, de posse dessas duas informações, eu vou resolver a minha vida. Lembrando que n é igual a menos 2m. Então, eu vou só substituir. Vou te chamar aqui no quadro para não poluir minha tela. Vem comigo e a gente vai resolver. Se liga. M ao quadrado mais 2m vezes n. Deixa eu botar aqui o n, vai dar certo. Vezes n igual a menos 147. Como n é 2m, então eu tenho m ao quadrado mais 2m vezes menos 2m igual a menos 147. Quando eu multiplicar 2m vezes 2m, vai dar menos 4m ao quadrado. m ao quadrado igual a menos 147. Quando eu fizer a conta, 3m ao quadrado, menos 3m ao quadrado e menos 147. Levando o menos 3 para o outro lado, m ao quadrado é menos menos 147 dividido por menos 3. Ou seja, m ao quadrado é igual a... Diz para mim. 49. Aí eu digo, que belezinha. Não é isso? M é igual a raiz de 49. E m é igual a 7. Mais ou menos. Você escolhe. Vai fazer diferença? Nenhuma. Mais ou menos 7. Vamos deixar pelo mais. Se fosse pelo menos, também ia dar. Tá certo? M é igual a 7. Aí, quando eu substituir, lembra que n é igual a menos 2m? Então, quando eu substituir, eu vou achar o n. O n é menos 2 vezes 7. O n é igual a menos 14. Não é isso? Menos 14. Quando eu somar, a questão pediu m mais n, eu tenho 7 menos 14, eu vou ter menos 7. Esse é o meu resultado. Quando eu voltar na tela, volta na tela para mim, eu tenho, ó, resposta alternativa de letra B. Não é isso? Se liga nos Paranauê que você não vai ter problema. Professor, parou. Eu achei m igual a m ao quadrado igual a 49 e tivemos a situação do m igual a mais ou menos 7. Tem um detalhe, o m não é igual a mais ou menos 7. O m é igual a 7. Mas de onde eu tirei isso? Vou te mostrar. Eu tirei isso aqui, ó, dessa última equaçãozinha. Sabe por quê? Vem comigo aqui no quadro que eu vou te mostrar. Só para você não restar dúvida. Você achou m igual a 49, m ao quadrado. E você sabe que m é raiz de 49 e m seria mais ou menos 7. E eu falei para você, tanto faz. Só que cuidado, porque na segunda equação você tem assim, m ao quadrado vezes n igual a 686. Como? Menos 686. A devida correção, volta ali na tela inclusive, só para eu botar para ti, a devida correção, menos 686, porque é menos D sobre A, tá certo? Então é menos 686. Volta na tela,
Então, aqui, ó, no quadro, menos 686. O n não é menos 2m? O n, então eu vou ter m ao quadrado menos 2m. Isso igual a menos 686. Quando eu fizer a conta, eu vou ter menos 2m ao cubo igual a menos 686. E aí, quando eu resolver, eu vou ter m ao cubo igual a 343. Tá certo? Desta conta, m é igual a raiz cúbica de 343. Raiz cúbica. Tá certo? Então, m é igual a 7 positivo. Cuidado para você não achar que é m igual a menos 7. Porque menos 7 vezes menos 7 vezes menos 7 daria menos 343. Só que m ao cubo é igual a 343. Então, m não é mais ou menos 7. M é mais 7. E não fica pelo tanto faz. Observe para você não incorrer em erro. Porque se você fizesse m igual a menos 7, você acharia igual a 7 e 7 está na letra A. E você teria esse pequeno probleminha. Por isso que você tem que usar as duas equações. Observe que se você usar só uma e usar mais ou menos 7, você corre o risco de errar. Usando a segunda equação, você acha que m ao cubo é igual a 343 e disto o m só pode ser o 7. Se não prestar atenção, vai tomar na cabeça. E se tomar na cabeça, a culpa não é minha, a culpa é sua porque não prestou atenção, porque eu acabei de explicar. Fiz inclusive, volta na tela, a correçãozinha aqui do menos 686, não é isso? Porque como é menos d sobre a, o d é 686, menos d, menos 686. Só se liga nos Paranauê, beleza? Tranquilo? Se sim, olha a próxima questão, essa já foi para conta. Considere a equação polinomial x ao cubo mais x ao quadrado mais kx igual a zero, onde cai um coeficiente real. Se uma das raízes dessa equação é 4... ele já deu que uma das raízes da equação é a 4. As outras raízes são. Aí você diz assim, Senhor amado, abençoado Pai, o que eu vou fazer? E eu vou completar a equação. X ao cubo, mais x ao quadrado, mais kx, mais zero, é importante, isso igual a zero. Esse mais zero aqui é importante. Você precisa ver. Sabe por quê? Pelo seguinte, se a equação é do terceiro grau, ela tem 3 raízes, tá certo? Uma das raízes é 4, a outra é x, a outra é y. E o produto das 3 tem que ser 0. Então, de antemão, uma dessas duas raízes, como o produto das 3 tem que ser 0, uma dessas duas raízes vai ter que ser 0. Ponto. Uma das duas raízes vai ter que ser 0. Você já resolveu metade dos seus problemas. Tá certo? Você já resolveu metade dos seus problemas. A partir disso, fica fácil achar a outra raiz. Tá certo? Multiplicando, somando as 3 raízes, agora vem no quadro comigo que vai ficar melhor. Tá certo? Somando as 3 raízes. 4 mais x mais y, isso vai ser igual a menos 1. Tá certo? Isso vai ser igual a menos 1. Multiplicando 2 a 2, vai dar o k. Mas o k é o que eu não quero. Ele não pediu k, ele só disse que k era real. Tá certo? A única coisa que ele disse, se você fizesse 4x mais 4y, só melhorar esse 4, mais xy, isso é igual a k. Mas ele não pediu k, tá certo? Em que pese menos k, porque é mais k, realmente, que é o kx, é o c. Então é mais k. E o produto das 3, aí sim, 4 vezes x vezes y, isso igual a 0. Por isso que é importante você completar a equação. Se você não vê aquele zero independente, você corre o risco de errar. X ao cubo, x ao quadrado, kx e o zero independente igual a 0. E aí o produto das 3 igual a 0. Até porque não deve como pôr menos 0. Não é isso? É 0. Acabou-se. Aí, uma das raízes é 4. Uma dessas duas aqui vai ter que ser 0. Você escolhe. Qual que você quer? Ah, professor, não sei. Vai botar o x igual a 0? Vamos. E daqui de cima? O que é que eu vou fazer? Então, 4 mais 0 é 4, mais y igual a menos 1. Y é igual a menos 5. Leva o 4 para o outro lado, vira menos 4, fica menos 5. Ou seja, você achou as 3 raízes. Uma delas é 4, a questão já deu. A outra é 0, a gente achou. Por dedução, a gente achou. E a outra, menos 5. Como ele pediu as duas raízes, você tem 0 e menos 5.
tá certo? Volta na tela, só para a gente marcar a nossa respostinha. 0 e menos 5 está aqui na alternativa de letra B. Presta atenção em mim agora. Aplicando as relações de Ra, você consegue resolver muito dos seus problemas, tá certo? É uma boa opção para você resolver questões caso você encontre. Caso não seja viável aplicar as relações de Ra, você pode lançar mão das raízes racionais, senão das raízes complexas e fazer. Só que as raízes complexas não tem muito como você achar, né? Isso faz parte do teorema fundamental da álgebra. De certo, as raízes racionais, o P divisor de A0, o Q divisor de AN, você faz P sobre Q, testa os valores, se achar, pau no gato, pau na máquina, que a coisa vai fluir. Relações de Ra ajuda bastante, principalmente do terceiro grau. Aí você tem que prestar atençãozinha na montagem, na álgebrazinha básica, de vislumbrar que se tudo multiplicado dá zero, uma delas tem que ser zero, por exemplo, essa última questão. E aí você resolve suas questões tranquilamente. Cuidado nos jogos de sinais, porque x ao quadrado é igual a 49. M ao quadrado, né? Na primeira questão que nós fizemos. M ao quadrado é igual a 49, então mais ou menos 7. Opa, mas pera lá, M ao cubo é 343, então não pode ser menos 7. Tem que ser mais 7, tem que estar ligado, beleza? Para fazer a conta certa, para dar o gabarito certo, senão errou, perdeu, se perdeu, você pode ficar àquele ponto que tirou você da sua classificação, da sua aprovação. Então se liga nisso, presta atenção, continua estudando e no que precisar, nós estamos aqui para te ajudar sempre. Um abração, fica com Deus e vamos nessa!